Oi, vamos dar continuidade aqui ao nosso encontro sobre realismo. E por quê? Porque nós vamos falar basicamente de naturalismo. Mas o que tem a ver? Claro que tem tudo a ver. Realismo e naturalismo estão basicamente, ou praticamente, né, na mesma ideia. Né? Poderíamos até dizer que o naturalismo é uma sequência do movimento realista. Né? O realismo surgiu, já conversamos sobre ele, querendo fazer uma fotografia da sociedade, né? Surgiu acompanhando as ideias científicas, filosóficas e sociais do século XIX. O naturalismo apenas vai aprofundar isso. E a palavra naturalismo é bom colocar na cabeça aí que considera tudo natural. Não tem a ver com natureza, né? Ou seja, tudo é natural. Ou seja, tudo se baseia no natural. Tudo vai ser natural. Nossa vida biológica. É evidente que aquele darwinismo, né, aquela visão darwinista, vai ser muito importante nesse entendimento do naturalismo. O homem como um ser biológico seria a visão desse tipo. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as características naturalistas. A primeira característica importante, nós vamos chamar de cientificismo. Exatamente o que nós estamos colocando aí agora, né? Essa visão cientificista, o naturalista cria o romance de tese. O que é o romance de tese? Ele se fundamenta nas teorias sociais e científicas da época, o determinismo, darwinismo, positivismo, socialismo, né? E cria um romance experimental. O autor naturalista se considera um cientista social que analisa a sociedade, que mostra os problemas, os defeitos da sociedade, que põe o dedo na ferida. O objetivo dele é que a sociedade se conscientizasse, ou seja, de certo modo, se modificasse. Então, essa é a visão cientificista, analisar a sociedade e o comportamento humano dentro da sociedade. Outra característica bastante importante é essa visão mecanicista do ser humano. Passa a haver um certo exagero nisso aí tudo, porque o naturalista ele passa a considerar o homem, o ser humano, apenas como um ser biológico, dominado pelo instinto. Instinto, sede, fome, proteção, sexo, coisas que são da natureza, que são biológicas, basicamente. Então, o naturalista vai ressaltar essa ideia, ou seja, nós somos dominados pelo instinto. Outra característica importante, o naturalista se volta para temas sociais polêmicos. Né? Como assim temas sociais polêmicos? O realista, digamos, focalizava mais a burguesia. Uma linguagem mais elegante, você vê o Machado, né, que tem mais esse caminho aí, de mostrar a burguesia do Rio de Janeiro do século XIX, a alta sociedade ou a classe média, né, e vai fazendo aquela análise psicológica desses personagens nessa classe social. Já o escritor naturalista, ele prefere mostrar as periferias das grandes cidades, os cortiços, né, lugares de pobreza, de miséria, lugar que tem pessoas passando fome, necessidade, mostrar a degradação humana, a prostituição, as taras, os vícios. Então ele vai se voltar para aqueles temas mais polêmicos possíveis. É como se o realista mostrasse a ferida e o naturalista quer pôr o dedo na ferida. Essa seria a diferença. Ou seja, o naturalista é um realista. Agora, o realista não é exatamente o naturalista. Então dá para perceber essa diferença aí, né? Até na linguagem, aquela linguagem mais forte que o naturalista vai usar. Né? Outra característica muito importante são os personagens patológicos. Patológicos, ou seja, personagens doentios. Né? Os personagens são desequilibrados, são psicopatas, são pessoas com tendências à degradação. Na verdade, o autor naturalista acha que esses personagens representam uma sociedade que também é doente. Se essa sociedade forma essas personagens doentes, olha a visão determinista aí, né? Nascemos e crescemos e nos formamos em uma sociedade doente, então somos frutos desse meio. Claro que o meio pode ser muito pior para alguns.
É muito pior mesmo, né? Então ele vai focalizar sempre aqueles lugares onde reina a miséria, a exploração, os problemas, a degradação humana, a carência de tudo, a carência social, né? A gente poderia fazer um paralelo aqui. O realismo naturalismo começa no século XIX, mas é evidente que essa linguagem ela continua sendo usada hoje no cinema, até em novela a gente pode ver umas cenas desse tipo. Quem conhece o filme Cidade de Deus, por exemplo, que fez bastante sucesso há alguns anos atrás, você pode perceber que ele tem uma estética muito naturalista, né? Vão focalizar aquela cena da periferia, como surge o tráfico de drogas nos anos 60, como ele evolui ao longo dos anos 70, né? O comportamento das personagens, ou personagens que vêm da periferia, não são personagens burguesas, né? E essas personagens tentam sobreviver ao meio, mas elas, de certo modo, são frutos do meio. Olha a visão determinista aí predominando, né? Outra visão muito presente é a sensualidade e o erotismo. Nós podemos até dizer que o naturalismo inaugura a linguagem do corpo na literatura. Ou seja, para o naturalista, tudo é natural. Se há uma cena de sexo, ele vai mostrar isso de forma explícita, seja de sexo, de nudez, não importa, porque elas representam o ser humano biologicamente falando. Ou seja, o nu, o sexo é um ato biológico, natural, então eles serão mostrados, descritos explicitamente. Essa é a visão naturalista. Não tem que encobrir nada. É assim como é mostrado. E até para finalizar essas características, a linguagem naturalista é coloquial, clara, objetiva. Quando nós pegamos assim um Machado, que é um autor realista, muita gente considera a linguagem dele muito difícil. O Machado tem uma perfeição da norma gramatical muito forte, né? Muito, tá? Claro que o Machado é um homem do seu tempo, nós temos que entender a linguagem dele. Já o naturalista tenta popularizar mais a linguagem, tenta, dentro do possível, claro, para as condições da época. É evidente que um autor naturalista em nossa época, ele vai colocar uma linguagem muito à vontade, muito solta, com cenas de palavrões, o que tiver que apresentar, o que tiver que falar, vai ser falado. Não tem vergonha de nada, porque a vida é assim. Então o naturalista expõe tudo naturalmente. É claro que nós estamos falando aqui do naturalismo lá do século XIX, deixando entender que ele deixou raízes muito fortes. Da mesma forma que o romantismo, né? O romantismo, a gente continua tendo novelas e filmes com cenas românticas, temos também novelas e filmes com cenas realistas, com análise de comportamento, análise psicológica dos personagens, e temos também cenas muito naturalistas, mostrando violência explícita, degradação humana explícita também, tudo aquilo que possa mexer com o ser humano de forma degradante. Essa seria a visão naturalista. Como eu já disse anteriormente, o naturalismo está embasado naquelas teorias, principalmente o determinismo, né? O evolucionismo do Darwin, o positivismo e o socialismo científico de Marx, né? A ideia seria, no fundo, transformar a sociedade, mostrando as feridas dessa sociedade. É só para a gente ilustrar rapidamente, para não ficar muito longo, tem um pequeno trecho que eu cheguei a colocar no material que eu enviei, de um mulato, do Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo é o grande autor naturalista brasileiro do século XIX, da mesma forma que o Machado no realismo, o Aloysio Azevedo no naturalismo. Ele escreveu O Cortiço, vamos ver se podemos fazer uma análise dele posteriormente também. Mas esse trechinho que eu gostaria que vocês pensassem na linguagem, descrevendo uma praça em São Luís do Maranhão, vamos lá, Praça da Alegria. E percebam a linguagem que ele usa. Olha que ele é do século XIX. A Praça da Alegria apresentava um ar fúnebre. De um casebre miserável de porta e janela, ouvia-se gemer os armadores enferrujados de uma rede, e uma voz tísica e aflautada de mulher. Tísica seria tuberculosa. Cantar em falsete a gentil Carolina era bela. Do outro lado da praça, uma preta velha, vergada por imenso tabuleiro de madeira, sujo, ceboso,
cheio de sangue coberto por uma nuvem de moscas, apregoava em tom muito arrastado e melancólico. Fígado, rins, coração. Era uma vendedora de fatos de boi. As crianças nuas, com as perninhas tortas pelo costume de cavalgar as ilhargas maternas, as cabeças avermelhadas pelo sol, a pele crestada, os ventrezinhos amarelentos e crescidos corriam e guinchavam, empinando papagaios de papel. Um ou outro branco, levado pela necessidade de sair, atravessava a rua, suando vermelho, afogueado, à sombra de um enorme chapéu de sol. Os cães, estendidos pelas calçadas, tinham uivos que pareciam gemidos humanos. Movimentos irascíveis mordiam o ar, querendo morder os mosquitos. É um trecho do romance O Mulato, em que ele vai retratar, pela primeira vez na literatura brasileira, a questão do preconceito racial. Olha que o naturalismo, isso é século XIX, ainda havia escravidão no Brasil. É claro que havia negros alforriados, havia a figura do mestiço, se chamava de mulato, né? E havia, evidentemente, bastante preconceito. E o naturalista ele gosta de pôr o dedo nessas feridas. Vocês devem ter percebido aquela linguagem de uma descrição muito forte. O texto é descritivo demais. Ele caracteriza a cidade de São Luís naquele momento, aquele sol quente, forte, castigando as pessoas. As pessoas que estão na rua geralmente são negros, né? Pessoas que têm que trabalhar ou por serem escravos ou por serem alforriados, mas que precisam sobreviver, como essa mulher negra que vende miúdos, fatos de boi, né, num tudo sujo, aquele tabuleiro sujo, imundo, né? Isso é descrito com muita força. Como ele descreve as crianças guinchavam, as crianças são comparadas a animais. O naturalista zoomorfiza, faz animalização, zoomorfização do ser humano, ou seja, seres humanos têm atitudes animalescas, são animalizados. No final, eles humanizam os cães à semelhança dos donos, pareciam gemidos humanos, né? Então os cães são comparados a seres humanos, a pessoas. Então o naturalismo coloca esse homem nessa visão extremamente biológica, extremamente que pode ser agressiva para muitos, mas era assim que o naturalista enxergava a sociedade. E bacana para vocês. Assistam o nosso vídeo e, se puderem, curtam, né?